Boa tarde, gente. Então, meu nome é Lilian, eu sou pediatra e vim falar para vocês então sobre a sífilis adquirida na infância. Bom, vou tentar não repetir o que a Marise já citou. Nesse primeiro slide, eu queria chamar a atenção para vocês que a frequência da doença em crianças vai depender muito da prevalência da doença em adultos e da efetividade do pré-natal. Então, da prevalência da doença principalmente na gestante e da efetividade da prevenção dessa doença na gestante através do pré-natal. Marise já citou, então, o aumento da incidência da doença no nosso país e em Minas Gerais em adultos. Eu vou citar um pouco também desse aumento da incidência em gestantes, o que vai resultar no aumento da incidência da doença nas crianças, principalmente da sífilis congênita, né, nesse caso. Então, a gente tem observado o aumento do número de casos aí nos últimos anos, e o aumento da doença na gestante tem resultado, então, em cerca de 460 mil abortos por ano, são dados do CDC recentes, e 270 mil casos da doença congênita por ano. Aqui mostrando, então, a detecção da sífilis na gestação por região do Brasil. Nós estamos aqui na região sudeste, em vermelho, mostrando realmente uma elevação das taxas da doença na gestante em todas as regiões do Brasil. E como resultado disso, a gente mostra aqui num gráfico, mostrando um exemplo de Minas Gerais, um aumento, então, da incidência da doença congênita, tá? Apesar de uma leve queda na frequência no último ano, a gente observa um aumento da incidência da doença também nos recém-nascidos. Aqui, então, mostrando a distribuição nesse primeiro gráfico, a distribuição dos casos de sífilis em gestantes no Brasil, e aqui no segundo gráfico, desculpem, no segundo mapa, a distribuição dos casos de sífilis congênita, né? Mostrando, então, realmente a associação dessas duas doenças. O que está relacionado, então, à transmissão da sífilis para o recém-nascido, né? Quando essa criança vai ter maior chance de adquirir a doença ou não? Isso depende, então, um pouco dos títulos maternos de VDRL, da fase da sífilis da mãe, lembrando, então, que a mãe, quando está na doença primária ou secundária, ela tem mais chance, muito mais chance de transmitir a infecção para o bebê, e depende também do tempo de exposição intraútero desse feto, dessa criança. E dentre as mulheres com sífilis, então, não tratada, quais são, então, as consequências que a gente tem? Taxas altas de aborto, 25% de aborto no segundo semestre ou óbito fetal, 11% de morte fetal a termo, 13% de partos prematuros ou baixo peso, então isso podem ser sintomas da doença, e um percentual pequeno, apenas 20% desses recém-nascidos vão nascer com sintomas clínicos e laboratoriais sugestivos da doença, né, outros sintomas. Lembrando, então, que a maioria desses recém-nascidos vão ser assintomáticos, 50% ou mais deles geralmente são assintomáticos. O treponema pálido, então, ele pode cruzar a placenta em qualquer momento da gestação, né? Essa é a principal forma de transmissão da doença, ou mesmo no momento do parto, em contato com a lesão infectada, mas a forma mais comum de transmissão é através da placenta. Essa inflamação da placenta, então, ela reduz o fluxo sanguíneo para esse feto e gera uma restrição do crescimento que pode levar ao óbito, daí os óbitos fetais, né? E o treponema ele pode afetar principalmente, então, ossos, o cérebro, pulmões e fígados desse recém-nascido. Daí, então, a nossa investigação, sempre que a gente identifica, então, um recém-nascido exposto, né, cuja mãe tenha tido sífilis, principalmente uma sífilis não tratada, que a gente faça uma propedêutica avaliando raio-x de ossos longos, muitas vezes a punção lombar, a presença de hepatomegalia, dosagem de transaminases, que eu vou falar um pouco mais para frente. As características dessa doença vão ser visíveis já por volta da 18ª, 22ª semana de gestação. E são secundárias à resposta imune do feto. Bom, então, quais são as principais manifestações da sífilis congênita? Já comentei com vocês, o aborto é uma manifestação importante, crianças natimortas, né? A prematuridade, e dentre aquelas crianças que nascem a termo, nós temos as sintomáticas e as assintomáticas, que eu já comentei com vocês, vão ser cerca de metade dessas crianças. Dentre os sintomáticos, nós temos então dois tipos. As crianças que vão apresentar sífilis congênita precoce, com sinais no primeiro ano de vida, em especial nas primeiras semanas de vida. Então, às vezes, essa criança vai nascer com sintomas ou ela vai apresentar esses primeiros sintomas aí no primeiro ou segundo mês de vida.
E temos aquelas também que não vão ter essas manifestações precoces, né? Que vão evoluir com a sífilis congênita tardia, que não vão ter sintomas ao nascimento, mas que depois de 2 anos elas podem aparecer já com alguns sintomas que vão ser secundários a essa inflamação persistente, a formação de cicatrizes nesses tecidos que foram acometidos. Vou falar um pouco dos 2 tipos. Então, as principais manifestações da sífilis congênita precoce, eu queria chamar muita atenção para as lesões de pele, porque a gente costuma observar bastante. Eu vou ter mais imagens para mostrar para vocês, principalmente de extremidades, vesículas, pápulas, evoluindo para lesões descamativas e bolhosas, prematuridade, baixo peso, a gente já comentou, hepatoesplenomegalia e icterícia são manifestações comuns nesses recém-nascidos, as lesões cutâneas, a descrição de obstrução nasal com uma rinite serossanguinolenta que não é tão comum, mas é bem descrita, sofrimento respiratório, muitas vezes, né, a pneumonia, pseudoparalisia e um edema generalizado. As malformações esqueléticas eu destaquei porque muitas vezes a criança não vai ter sintomas clínicos e as malformações esqueléticas vão ser as únicas alterações da doença congênita precoce. Aqui são dados de Minas Gerais dos principais sintomas da sífilis congênita, chamando atenção, então eu circulei aqui os mais comuns, né? Então a icterícia tem sido bem descrita em 2016 e 2015, né? A hepatomegalia também, né, 3% dos casos, mas é dos sintomas mais descritos, e as lesões cutâneas. Chamar atenção também aqui para a anemia, né, como dado laboratorial. E aqui um outro trabalho americano em que eles avaliaram 139 crianças sintomáticas ao nascimento. O rash, então as lesões de pele foram bastante importantes, né? A febre, claro, a hepatomegalia também num percentual bem significativo. E eu queria chamar atenção para as lesões, para as alterações laboratoriais. Então, a gente observa a anemia, trombocitopenia e a leucocitose. Aqui algumas lesões, manifestações de pele, eu acho que são as mais importantes, as mais visíveis. Aqui a rinite serossanguinolenta, né? O envolvimento mucocutâneo, então, ele é descrito em até 70% das crianças sintomáticas, principalmente com lesões acobreadas, né? Maculopapulares, mas eu tenho também lesões hipocrômicas, né? Como manifestação. Além desse exantema, um acometimento importante de extremidades com lesões papulares, vesiculares ou mesmo descamativas. Essas lesões são infectantes, inclusive. Fissuras periorificiais também têm sido descritas e algumas placas em mucosa ou em genitália. Aqui, então, também chamando a atenção agora para todas as manifestações possíveis. Então, a hidrópsia fetal, a rinite serossanguinolenta, alterações ósseas, que eu vou falar mais um pouco, a hepatomegalia, as alterações de pele, aqui, né? O exantema, as alterações de extremidade, as placas, né? Aqui uma necrose de cordão umbilical também. E aqui, quanto às alterações ósseas, eu queria destacar, então é sempre importante, diante dessa suspeita, que a gente faça raio-x de ossos longos. Aqui são lesões ósseas já bem evidentes, essa imagem já é mais rara. O que a gente vai observar com mais frequência, então, é essa elevação do periósteo, essa periostite, né, com esse duplo contorno, tá? Nos ossos longos, ou uma lesão aqui da metáfise dos ossos longos também, tá? É bem descrito o sinal de Weinberg ou essa rarefação aqui. Bom, falei então sobre os sinais da sífilis congênita precoce, a sífilis tardia. Então, a sífilis tardia, as crianças, 40% dessas crianças vão manifestar sinais clínicos, né, dessas crianças com doença congênita que não foi tratada ainda. O diagnóstico é muito difícil, porque muitas vezes essa criança não teve sintomas ali ao nascimento, né, não teve sintomas óbvios, e muitas vezes a única coisa que permanece desde o nascimento são lesões radiológicas que podem nos ajudar, então. Nesse momento, além dessas lesões radiológicas em ossos longos, o que a gente pode observar? Uma ceratite importante, a surdez também bastante descrita, periostite, já comentei com vocês, algumas anomalias em face, anomalias dentárias, um palato em ogiva, nariz em cela, a fronte olímpica e a tíbia em sabre. Então, alterações da face, da audição, oftalmológicas e ósseas são as principais. Aqui algumas manifestações, então, as lesões nos dentes de Huntington, os molares em amora, que são descritos,
Aqui cicatrizes na pele também são observados, né, por essa reação imunológica. E aqui a tíbia em sabre, tá? Bem descrita, ou as articulações de Cluton. Bom, aí nós temos também, então, a sífilis adquirida na infância, né? Não a sífilis congênita, que eu queria chamar a atenção um pouco para vocês. As manifestações da doença primária vão ser semelhantes ao adulto e da secundária também. Em geral, essas crianças vão chegar para a gente com manifestações da doença secundária. Por quê? São sintomas mais gerais, né? Como uma febre, a dor de garganta, cefaleia, mal-estar, uma linfadenomegalia difusa, muitas vezes um racho, um exantema macular ou um máculo papular, que vai entrar muito no diagnóstico diferencial de várias outras doenças, principalmente virais da infância. Um racho mesmo pustular, com surgimento no tronco que se dissemina para palmas e plantas também. Então, ficar muito atento em crianças em qualquer faixa etária, principalmente não vai ser a nossa primeira hipótese diagnóstica, mas quando se suspeita de um abuso sexual, a gente deve pensar que essa clínica tão inespecífica deve fazer parte desse diagnóstico diferencial. Às vezes também essas crianças chegam para a gente com lesões condilomatosas, anais, lembrar do diagnóstico diferencial com HPV, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, né? Em que se a mãe tem a infecção no canal genital, no trato genital pelo HPV, durante a passagem do parto, essa criança, esse bebê, nos 2 primeiros anos de vida, pode manifestar com lesões também genitais que cursam com diagnóstico diferencial muito próximo com as lesões da sífilis adquirida. O acometimento do sistema nervoso central aqui vai ser mais raro e chama atenção então que essas lesões vão se resolver. Se a gente não fizer o diagnóstico, isso vai passar, nós vamos considerar aquilo um quadro como uma infecção inespecífica aí da infância. Então aqui as lesões anais, né, lembrar do diagnóstico diferencial, lesões em mucosa, muito semelhante em crianças e em adultos, mas quando observadas não são lesões frequentes na criança, né? Então essas lesões quando observadas na infância, a gente tem que levantar a hipótese de abuso sexual e de sífilis adquirida. São diferentes também das manifestações das lesões da sífilis congênita. O diagnóstico vou passar muito rapidamente, a Marise já falou, né? Então nós temos a pesquisa direta. Temos o VDRL, que é o nosso exame mais comum, dentre os testes não treponêmicos. Queria só ressaltar mais uma vez a importância dele como falsos positivos, né, causados por várias outras doenças, principalmente doenças reumatológicas, e a grande importância dele no monitoramento do tratamento, tá? É um teste que pode se manter positivo numa diluição baixa após a cura. Então, pessoas que mantêm diluições altas e não têm o FT-ABS positivo, a gente precisa lembrar desses diagnósticos diferenciais aqui. Lembrando também, mais uma vez, então, da baixa sensibilidade do VDRL na doença primária e secundária e tardia, né, terciária. O FT-ABS, então, dentre os testes treponêmicos, o mais conhecido, muito utilizado como teste confirmatório e não tão útil para o segmento do tratamento dessas crianças. Aqui é interessante porque existe uma transferência placentária do FT-ABS, né? São anticorpos IgG, que a gente usa normalmente, dos anticorpos da mãe para o feto. Então, esses anticorpos podem permanecer até 18 meses nesse bebê. Então, a presença do FT-ABS positivo nesses primeiros 18 meses de vida na criança não significa a infecção da criança, significam provavelmente uma transferência materna de anticorpos. Mas após 18 meses, a gente pode considerar que realmente aquela criança se infectou. E o teste rápido, que também é um teste treponêmico, que vai ficar positivo para o resto da vida. Para que a gente faça o diagnóstico, então, na criança, a maioria da sífilis congênita, a maioria dessas crianças vão chegar para a gente através de mães que foram testadas durante a gestação e que foram identificadas com sífilis, tratada ou não tratada. Muitas vezes essas crianças vão ser assintomáticas, mas elas precisam ser investigadas diante dessa história de uma mãe com sífilis durante a gestação. Em alguns casos, a gente vai ter crianças que vão chegar já com sintomas sugestivos da sífilis, não é o mais comum, e diante dessas duas situações, eu preciso fazer alguns exames laboratoriais e radiológicos para que eu possa confirmar a doença e indicar o tratamento adequado. A definição da sífilis congênita, na maioria dos casos, vão ser então todos os recém-nascidos, natimorto ou aborto de mulheres com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada, tá? Mesmo recém-nascido assintomático. Ou aquela criança em que eu detecto o treponema pálido numa lesão cutânea, de biópsia ou de necrópsia. Ou
Crianças que muitas vezes a gente não vai ter informação da mãe, ou vão ser crianças cujas mães tiveram sífilis adequadamente tratada, né, o que foge um pouco desse diagnóstico aqui, mas crianças que tenham manifestações clínicas, licóricas, radiológicas de sífilis, com um VDRL reagente, ou aquelas que tiveram um VDRL, muitas vezes assintomáticas, mas um VDRL maior do que o da mãe, pelo menos 2 diluições após o parto, ou crianças que tiveram um VDRL ascendente em 2 diluições durante o segmento, tá? Uma criança que foi exposta e cujo VD está em ascensão, ou crianças com VDRL reagente após 6 meses de idade que já tenham sido previamente tratadas. Aqui eu faço um diagnóstico, novamente um diagnóstico de sífilis, ou em último caso, como eu já comentei, aquelas que têm o FTABS reagente após 18 meses, desde que não tenham um diagnóstico prévio. Então, esses são os nossos casos de sífilis congênita. É importante, quando a gente vai indicar o tratamento, que a gente identifique se essa mãe foi adequadamente tratada ou não. Isso é muito importante. Hoje, a definição de sífilis inadequadamente tratada na gestação é aquele tratamento que foi realizado nos últimos 30 dias, em que muitas vezes eu não tenho tempo mais de proteger essa criança contra a infecção, ou o tratamento que foi realizado na gestante sem a penicilina, né, que não é as outras medicações, como o ceftriaxone, né, não são tão eficazes na prevenção da transmissão materno-fetal da doença. Então, nesses 2 casos, a gente considera um tratamento inadequado. Claro que existem algumas outras informações que, se eu tenho posse dessas informações, eu preciso considerar para definir se realmente foi um tratamento inadequado. Então, são informações como: eu fiquei sabendo se esse esquema terapêutico que a gestante recebeu foi realmente adequado para o estágio da doença dela ou não, né? O intervalo das penicilinas foi recomendado conforme o prescrito, avaliação quanto ao risco de infecção. E aqui, então, eu quero chamar a atenção, até esse ano, considerava-se também como definição de sífilis inadequadamente tratada aquela gestante cujo parceiro não tivesse sido tratado. Muitas vezes ela foi tratada adequadamente, mas o parceiro recusa o tratamento na maioria das vezes, né? Ele é assintomático. Cujo parceiro não foi adequadamente tratado, elas eram enquadradas como sífilis inadequadamente tratada durante a gestação. Uma nota do Ministério da Saúde que saiu nos últimos meses mostra que a gente já não deve mais considerar o tratamento do parceiro como critério de sífilis inadequadamente tratada, tá? Mas, claro, eu preciso considerar o risco de reinfecção nessa gestante, né? Se eu souber da história desse parceiro e da vida sexual dessa gestante. Outra informação que é interessante também é a documentação de queda do título do teste não treponêmico dessa mãe, né? Que deve cair em pelo menos 2 diluições em 3 meses ou 4 diluições em 6 meses. Então, se eu sei que essa mãe foi tratada antes dos últimos 30 dias de gestação com penicilina, mas ela me traz uma documentação de que não houve essa queda esperada dos títulos treponêmicos, eu posso também considerar que foi uma sífilis inadequadamente tratada. E aí, então, diante dessa suspeita clínica do bebê, quais testes a gente pode fazer? Podemos fazer a pesquisa direta, desde que essa criança tenha lesões, né? E dentre os testes sorológicos, o mais utilizado no diagnóstico da síndrome da doença congênita é o VDRL, lembrando que se ele for maior do que o materno, isso tem muito valor, mas muitas vezes mesmo o VDRL em títulos iguais, semelhantes ao materno ou mais baixos, eu vou mostrar para vocês, a gente precisa fazer uma propedêutica dessa criança, tá? Mas em termos se ele tiver lesão, eu posso fazer uma pesquisa direta. Em termos sorológicos, eu vou partir para o VDRL, porque eu sei que o meu teste treponêmico, que dosa IgG, ele só vai ter valor no recém-nascido após 18 meses. Além disso, gente, o que está indicado então nessa criança com suspeita de sífilis congênita é que a gente faça também hemograma, o perfil hepático, porque a gente sabe que o fígado é um órgão bem afetado, avaliação neurológica muitas vezes com a punção licórica, o raio-x de ossos longos sempre, né? E naqueles em que eu realmente identifico a sífilis congênita, avaliação oftalmológica e audiológica. Bom, lembrando que quando a gente vai fazer a punção lombar, a neurosífilis ela vai ser mais frequente em pacientes sintomáticos, né? Uma criança que tem uma hepatomegalia, que tem uma icterícia, lesões de pele, do que em crianças assintomáticas. Levar em conta, então, os valores limítrofes
de leucócitos, de proteínas no líquor de um recém-nascido no primeiro mês de vida, que são valores mais altos do que aqueles utilizados em qualquer outra idade. Então, quando eu pesquiso o líquor, eu peço a rotina e sempre o VDRL também. O tratamento, como a Marise já falou, a penicilina é o único tratamento adequado, tá? Não existe muita evidência da ceftriaxone no tratamento da sífilis, então todas as crianças cuja mãe se recebeu ceftriaxone eu preciso considerar como sífilis inadequadamente tratada e investigar ser mais agressivo com essas crianças. Não há dados de resistência do treponema pálido à penicilina e não há dados de evidência de eficácia do uso do ceftriaxone no tratamento da sífilis congênita, principalmente. Então, a forma de tratamento vai depender muito dos meus dados clínicos laboratoriais e da facilidade que eu tenho ou não em acompanhar essa criança, tá? Existe um fluxograma que eu vou mostrar para vocês. Na indisponibilidade da penicilina, que é o que a gente observa em alguns lugares hoje, eu posso tratar a criança com sífilis congênita, com ceftriaxone, mas o acompanhamento dessa criança ele deve ser feito muito próximo, porque a gente sabe que o nosso sucesso terapêutico não vai ser tão bom quanto o que a gente obteria com o tratamento da penicilina. Então, acompanhar muito de perto essa criança e usar o ceftriaxone só realmente na indisponibilidade da penicilina. Bom, então, o fluxograma de tratamento na mãe com sífilis, né? A mãe tratada ou inadequadamente tratada, que é essa nossa primeira situação. A gente definiu que ela não foi tratada inadequadamente. Então, observar, gente, seja essa criança sintomática ou não, essa criança vai receber uma propedêutica completa. Raio-x de ossos longos, punção lombar, hemograma e também as transaminases, tá? Se ela tem uma alteração licórica, eu vou tratá-la com penicilina cristalina. Tá? Se ela não tem uma alteração licórica, mas tem um VDRL positivo, raio-x de ossos longos alterado, ou uma hepatite, alguma outra alteração, eu posso tratá-la com penicilina procaína. O que eu queria chamar a atenção para essa situação em que a mãe não foi adequadamente tratada, mas todos os exames da criança são normais, inclusive o VDRL no sangue negativo. Então, existe uma chance de que esse VDRL, esse primeiro VDRL negativo, ele possa se positivar aí, de preferência no primeiro mês de vida, mas nos 3 primeiros meses de vida ele ainda pode vir a se positivar. Né? Muitas vezes eu faço uma coleta muito precoce e eu ainda não tenho títulos positivos. Então, esse primeiro VD numa criança negativa, numa mãe que foi inadequadamente tratada, ele não descarta completamente a infecção. Então, nesse caso, é importante que eu garanta o segmento, eu dê uma penicilina benzatina e garanta o segmento dessa criança. Se o segmento dessa criança não puder ser garantido, é preferível que eu a trate com penicilina procaína ou mesmo com penicilina cristalina, porque essa mãe foi inadequadamente tratada e eu sei que esse título vai subir. Se eu não seguir essa criança, eu não vou identificar essa elevação de títulos, posso perder a oportunidade de tratá-la. Tá? Então, pelo menos um segmento próximo com penicilina benzatina. Aqui só mostrando para vocês que a maioria das mães tem realmente um tratamento inadequado, né? Ao parto, são mães que com diagnóstico de sífilis, a maioria delas chegam para a gente com essa informação do tratamento inadequado. Então aqui, gente, repetindo mais uma vez, recém-nascidos de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada, a penicilina sempre, quando houver alterações licóricas, eu quero chamar a atenção, existe uma diferença na dose da penicilina. É muito comum a gente observar recém-nascidos que chegaram com tratamento, mas com tratamento inadequado por causa da dose. Então, a dose ela é feita a cada 12 horas nos primeiros 7 dias de vida e a cada 8 horas após 7 dias de vida durante 10 dias, tá? Podendo se chegar até a 14 dias. Mas lembrem de alterar, então, reduzir o intervalo entre as doses depois da primeira semana de vida, quando a gente usa a penicilina cristalina. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, na criança cujo VD seja não reator, sem nenhuma alteração clínica, se o acompanhamento clínico não é garantido, é melhor que eu trate essa criança. Falando então agora da mãe que foi adequadamente tratada, né? Eu fico um pouco mais tranquila nessa situação. Claro que se o recém-nascido nasce sintomático, eu vou fazer toda a propedêutica. Raio-x de ossos longos, punção lombar e hemograma. Se ele tem uma alteração licórica, eu trato com penicilina cristalina. Se ele não tem alteração licórica, mas tem algum desses outros exames alterados, penicilina procaína. E a mãe adequadamente tratada, cujo recém-nascido é assintomático, né? Vão ser muitos desses
pacientes que chegam até a gente. Nesse caso, eu vou fazer, num primeiro momento, só o VDRL. Se o VDRL é maior do que o materno, eu vou partir para o raio-x de ossos longos, punção lombar e hemograma. Alteração licórica, eu trato com penicilina cristalina. Sem alteração licórica, eu trato apenas com procaína. E se esse bebê tem um VDRL reator, mas com títulos menores ou iguais ao materno? Isso pode ser uma transferência passiva aí de anticorpos, né? Essa criança pode não estar infectada. Nesse caso também, a gente pode, como o risco de transmissão para o bebê é baixo, porque essa mãe foi adequadamente tratada, eu posso só acompanhar essa criança. Mas se esse meu acompanhamento não é garantido, aí está indicado que eu faça toda a propedêutica dessa criança para avaliar a necessidade de tratamento, tá? Se a mãe é adequadamente tratada, o VD é não reator desse bebê, aí eu fico mais tranquilo. Vou fazer segmento, né? Eu faço de todas as crianças expostas, mas sem avaliar uma propedêutica, essa situação que é uma situação um pouco em que a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo, mesmo considerando a possibilidade de transferência materna de anticorpos. Então, gente, a OMS coloca pra gente dados recentes que 5 crianças com sífilis congênita vão nascer a cada 1000 mulheres tratadas. Então, só para chamar a atenção para vocês de que realmente adequadamente. Dentre as mulheres tratadas adequadamente, o risco de uma criança com sífilis congênita é muito baixo. Então, guardem que dentre as mulheres tratadas adequadamente, a gente pode ser um pouco menos agressivo e ser mais agressivo com aquelas que não foram tratadas adequadamente, tá? Então, o risco de crianças nascidas de mães adequadamente tratadas estarem infectados pela sífilis é muito pequeno e dessa forma o monitoramento dessas crianças muitas vezes vai ser preferível ao tratamento. Então, guardem esse conceito. Aqui, então, chamando a atenção, a mãe adequadamente tratada, se o recém-nascido é assintomático, teste treponêmico não reagente, só segmento, posso fazer uma penicilina benzatina, se quiser, né? Mas o mais importante é garantir esse segmento. E, se a mãe foi adequadamente tratada, mas o recém-nascido tem um teste treponêmico reagente com título igual ao melhor dessa mãe, na impossibilidade de segmento clínico, eu devo investigar essa criança, inclusive com a punção lombar e tratá-lo conforme o necessário. É um fluxograma que não dá pra gente ter ele todo na cabeça, né? Mas ele deve ser consultado e esses quadros todos estão no nosso protocolo clínico novo de 2017, eles devem ser consultados para que a gente defina o melhor tratamento, já que são várias opções. Terminando então, falando um pouco da sífilis congênita tardia, né? Que é aquela que a gente vai fazer o diagnóstico após o 28º dia de vida, isso não é incomum. Nesses casos, nesse momento, eu tenho uma dificuldade grande em excluir a neurosífilis nessas crianças, mesmo fazendo a punção lombar. Então, muitas vezes eu posso ter um líquor normal, um VD não reator e ela ter acometimento do sistema nervoso central. Então, na sífilis congênita tardia, está indicado o tratamento com penicilina cristalina, lembrando aqui mais uma vez a mudança do intervalo entre as doses. Aqui as doses de 4 em 4 horas, tá? Um tratamento geralmente por 10 dias, a OMS coloca que a gente pode chegar a 14 dias. Procaína não é uma opção boa, né? Sempre deem preferência após o 28º dia de vida para a cristalina. Na ausência da penicilina, podemos usar o ceftriaxone ou considerar o uso da cefotaxima, mas lembrando, sempre acompanhando muito de perto essa criança, porque a gente tem mais chances de falha. No tratamento da sífilis adquirida vai ser semelhante ao tratamento da sífilis adquirida nos adultos. E o segmento dessas crianças, então, com doença congênita, eu faço consultas mensais até 6 meses de vida, a partir daí bimestrais até os 18 meses. O teste não treponêmico, como eu falei para vocês, que ele pode, o primeiro exame ao nascimento pode ser negativo, ele pode se positivar nos primeiros meses de vida. Então a gente sempre repete com 1, 3, 6, 12 e 18 meses, lembrando que eu posso interromper essa sequência de exames quando eu tenho 2 testes consecutivos negativos, tá? A consulta oftalmológica e auditiva semestral naquelas crianças com doença congênita definida. O líquor, eu preciso então avaliar a normalização desse líquor, mas na verdade 6 meses após o tratamento. Não faço uma punção de controle ao término do tratamento, tá? Se o meu primeiro líquor foi alterado, eu preciso colher um novo líquor 6 meses após.
Aqui o último slide só para mostrar para vocês como então a gente tem já nos primeiros meses de tratamento, aqui uma queda importante do VDRL, né? Mostrando que geralmente com 3 meses, com 6 meses, a gente já consegue muitas vezes a negativação ou a estabilização do VDRL em níveis baixos, mesmo na criança com a doença congênita, tá? Então esses 3 primeiros meses são fundamentais. Era isso. Muito obrigada. Elas somem mesmo espontaneamente quando não se trata, né? Então são lesões que elas em geral desaparecem. Algumas pessoas podem ficar com um resquíciozinho, né, de uma lesão hipercrômica, mas em geral elas somem sim. As lesões na boca, elas como característica das outras lesões da sífilis, elas não doem, a não ser que haja uma infecção secundária por cima. Muitas vezes a gente tem que ficar atento, porque se eu tenho uma lesão, seja na boca, seja no órgão genital, e existe uma infecção bacteriana associada, essa lesão pode doer, né? Então tem que ficar atento para a gente não descartar por causa da dor, mas lembrando que as infecções são não dolorosas. E elas vão doer na situação de ter uma infecção bacteriana associada. Obrigada pela atenção aí, gente. Espero que a gente tenha podido contribuir, né? Obrigada também. Não.